Fala pessoal, o vídeo de hoje é o capítulo 10 da série Vamos Falar de Astronomia? E nesse capítulo eu vou falar apenas sobre Marte. Eu tentei fazer esse vídeo já sobre Marte umas 3 ou 4 vezes. O primeiro vídeo ficou uma merda, porque eu falei um monte de coisa errada, eu falo de cabeça, né, coisas que eu já estudei, né? E aí não ficou legal, eu pulei coisas. Segundo vídeo ficou uma bosta, ficou menos ruim. Terceiro vídeo eu achei que eu estava gravando e gravou, mas eu gravo uma coisa no tablet, outra coisa no telefone celular, e aí eu junto as duas coisas numa edição. Só que aí a gravação do tablet, que é a tela onde eu faço todos os esquemas ali, que também para Marte é pouca coisa, não ficou legal. Então assim, eu decidi, assim, perdi tempo. Então eu já estou fazendo esse vídeo pela 4ª vez, e eu vou fazer de uma outra maneira. Vou fazer ele baseado num livro que eu já estudei, que é esse aqui. É um livro que fala, é da editora DK, tem um vídeo no canal que são os meus livros de astronomia, é um vídeo já tem alguns meses aí, tá lá nesse vídeo, e ele fala apenas sobre os planetas, sobre o sistema solar, e claro, sobre o Sol, né? Então muita coisa que eu falo nas palestras que eu faço, né, nesses vídeos, é daqui. Quando é planeta e Sol, estrela, muita coisa veio daqui. Só que dessa vez, para não esquecer nada, para não falar nada de errado, tem que fazer correções nas edições e tudo mais, eu vou folhear esse livro aqui junto com vocês. E eu acho que vai ficar legal. Até porque eu preciso achar uma forma de fazer esses vídeos, sabe, que leve as pessoas a assistirem, tá certo? O comecinho agora desse vídeo, essa introdução que tá grande, tá? Que eu quero tentar explicar, porque são os vídeos menos vistos do canal. E são vídeos que eu acho importante as pessoas conhecerem, pelo menos para os astrônomos amadores. Vamos lá. Bem, essa é a primeira página. Mostra aqui uma foto aqui bem interessante de Marte, né? E aqui ela mostra o hemisfério norte de Marte com a calota polar, né? Mostra aqui uma face aqui de Marte, né, com várias, você vê o albedo aqui, várias manchas, e aqui mostra o Polo Sul. Vamos a alguns dados, né, de Marte aqui, ó. Vou tentar fotografar aqui, ó, o diâmetro médio, 6.780 quilômetros, é metade do diâmetro da Terra. Olha a massa, 0,11 massas terrestres, então a massa de Marte é muito pequenininha. Então a gravidade, 0,38 vezes a gravidade da Terra. A distância do Sol, né, é 1,5 unidades astronômicas. Lembrando que a Terra está aqui, é uma unidade astronômica. Uma unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros. Tá? A rotação, né, um dia em Marte dura 24,6 horas. O período orbital, né, 687 dias terrestres, tá? Temperatura vai de menos 143 e até 35 graus. Marte tem duas luazinhas pequenas, que são as luas Phobos e Deimos. Marte tem umas características interessantes, né? Que, assim, apesar de ser um planeta pequeno, a metade do tamanho da Terra, ele tem coisas gigantescas. Assim, duas características. Ele tem o maior vulcão do sistema solar e o maior cânion do sistema solar. Esse aqui é o cânion Valles Marineris. Olha o tamanho que ele ocupa, né, no diâmetro de Marte. Ele está ali bem no Equador, né, e ele é gigantesco. Mais à frente eu vou comparar ele com o Grande Cânion, que esse livro aqui faz essa comparação. Como é que é a estrutura de Marte? É legal ver esse desenho aqui, né? Marte, ele tem um núcleo, tá, que é parcialmente líquido. Tem a sua temperatura ali, apesar de Marte ter se resfriado internamente, né? Notou que o manto de Marte, mais próximo do núcleo, ele é mais líquido. E você vai chegando perto da crosta e já vai ficando mais sólido, tá? Então, se não há mais erupções vulcânicas em Marte. Os vulcões estão extintos. Notou que a falta dessa temperatura interna ocasionou o quê? A perda do seu campo magnético, tá? E também perdendo o campo magnético,
Marte ainda tem um, só que é um resíduo, é muito pequeno. Marte perdeu a sua atmosfera, que ela ainda existe, mas é uma atmosfera muito rarefeita. E ela é composta aí basicamente 95% de CO2, tá? Dióxido de carbono. A atmosfera de Marte, ela muda de acordo com o período orbital dela, né? Marte também tem aqui, ela tem a mesma inclinação da Terra, praticamente, são 25 graus, estava aqui, né? Então Marte também tem estações do ano. Só que as estações do ano de Marte praticamente duram o dobro das estações do ano da Terra. Então, por exemplo, quando está no verão, né? As calotas, né, polares de Marte, elas aquecem, né? Então há uma vaporização, o gelo, né? Parte dele que é de água e parte que é dióxido de carbono, que é dióxido de carbono, não vira líquido, ele evapora diretamente. O que é o gelo de água? Ele pode virar líquido rapidamente e como não tem atmosfera, ele já evapora, tá? E fica ali na sua fina atmosfera. E quando chega no inverno, o que acontece com tudo isso? Precipita em neve, né? E vai aonde? Lá nos polos. Isso aqui é um mapa geral, né, de Marte, feito lá pelas sondas que transitaram por Marte. Tá? Aqui a gente pode ver aqui o Monte Olympus, tem 3 vulcões aqui, grandes também, um próximo do outro, e aqui é o Vale dos Marineres. Tá? Esse nome, Marineres, foi dado por causa da sonda Mariner. Tá? Essa sonda Mariner, acho que foi a Mariner 6 que fez a foto desse Canyon pela primeira vez, tá? Aqui, assim, a gente fala que água, né, em Marte, né? Nós temos vários indícios de água em Marte. Os primeiros indícios, né, que assim, claro, tudo começou com o quê? Com os rovers que estão lá, né, fotografando e andando lá por Marte. Então, olha só, isso aqui, ó. Tá vendo? Você vê nitidamente canais, né? Canais ali, isso aqui é um canal, aqui, ó. A água escorreu por aqui, né? Nitidamente você vê que isso não é um canal construído por alguma inteligência, por algum ser inteligente. Não, isso é construído pela própria natureza, né? A água que escorreu ali. Outro ponto fundamental são aqui, ó, por exemplo, uma evidência, rochas, né? Essas rochas redondinhas aqui são chamadas hematites, tá? E essas rochas aqui na Terra, tá? Elas são formadas aonde? Tá aqui, escrito aqui, ó, em lagos, né? Então, assim, tudo que a gente vê em Marte, né, a gente compara com o que nós conhecemos melhor, que é a Terra, tá certo? Olha aqui, um grande veio de canal aqui, ó, entendeu? Aqui uma cratera. Então, os rovers que estão lá estão passeando por Marte e trazendo muita informação interessante pra gente. Olha essa foto aqui, ó. Ele raspou o chão e achou gelo numa camada abaixo da camada superficial. Você tem gelo de água numa cratera, tá certo? Então, assim, olha aqui, uma névoazinha de gelo, tá? Então, assim, tem muita evidência de água. E Marte também tem um lander, né? Que ele descobriu lá, através de alguns impactos que tiveram em Marte, né, de meteoritos que caíram lá e causam, né, vibrações ali no centro de Marte, no núcleo, né? E aí esse lander que ele tem um equipamento que ele consegue detectar os martimotos, vamos falar assim, né? E ele detectou, né, de acordo com a velocidade da passagem dessas ondas, né, sísmicas, ele consegue identificar o que tem ali dentro. E identificou que ali dentro de Marte, no núcleo, no manto, no núcleo, tem um volume de água gigantesco que cobre o planeta inteiro. Então, quando Marte perdeu o campo magnético dele pelo resfriamento do seu núcleo, né? Aí perdeu posteriormente logo a atmosfera de Marte, apesar de ainda ter uma pequena atmosfera, essa pequena atmosfera que está lá ainda em Marte, ela está lá por quê? Porque a gravidade de um planeta consegue segurar. Entendeu? Por que aqui na Terra nós temos aqui uma pressão de 1 atmosfera na superfície, né? Porque a gravidade segura os gases mais pesados aqui, entendeu? A gravidade da Terra, tá certo? É claro que o campo magnético também mantém, né? Não deixa o vento solar varrer
a atmosfera nossa, assim como varreu em Marte, tá? Então Marte perdeu o campo magnético, perdeu a atmosfera e a água que estava ali na sua superfície, parte evaporou e parte infiltrou, né? E hoje nós sabemos disso. Agora, então está resolvido o nosso problema de água quando o ser humano for a Marte? Não. Essa água está a 12 quilômetros em média de profundidade. Então, é assim, se aqui na Terra é difícil perfurar 12 quilômetros, imagina em Marte. Isso aqui, gente, é o Valles Marineris, tá? É uma foto aqui, real, tá? Próxima dele. Aqui a luz está dando um reflexo aqui, mas dá para a gente ter uma ideia aqui, né, de como ele é. Então vamos aqui, ó. Olha só. Comprimento dele, 4.000 quilômetros. O Grand Canyon tem aproximadamente 10% de comprimento. Então são algo em torno aí de 400 quilômetros. Agora, olha essa figura aqui, gente. Olha só, a escala aqui de elevação, tá? E a largura. Valles Marineris está aqui em bege, tá? Ele tem aproximadamente 250 quilômetros de largura. E olha o Grand Canyon aqui, ó, proporcionalmente aqui, como é que seria? 29 quilômetros. Então, olha a largura do Valles Marineris e olha o que seria a largura do Grand Canyon. Agora, olha a profundidade desse vale, em torno de 10 quilômetros de profundidade. E olha do Grand Canyon, 1,8 quilômetros. Então, o Valles Marineris é gigantesco. É uma deformação que aconteceu ali, tá? Não sabemos bem exatamente qual foi a causa dessa deformação que houve ali na crosta ali de Marte, tá? Mas o fato é, ela está lá. Bem, gente, vamos falar aqui dos vulcões marcianos, né? Marte tem o maior vulcão do sistema solar. Nós sabemos que existem vulcões na Lua Io, né, de Júpiter, ativos. É o corpo com mais atividade vulcânica aqui do sistema solar, na Terra e em Vênus também, né? Vênus, acreditamos que ainda há vulcões ativos lá. Tá? Agora, qual é o maior vulcão do sistema solar? É que está aqui em Marte. O nome dele é Olympus Mount. Ele está aqui, ó. É esse vulcão aqui. Isso aqui é uma região vulcânica, né? Tem um vulcão aqui que é o maior e tem 3 vulcões aqui, muito conhecidos. Esse vulcão, apesar de ser muito grande, a gente não consegue ver, né, daqui da Terra com nossos telescópios caseiros aqui. Nem o Valles Marineris dá para ver. Agora, o Olympus Mount ele tem 22 quilômetros de altura. Para você ter uma ideia, aqui a maior montanha nossa é o Everest, né? Tem 9 quilômetros de altura. Tá? Agora, como é que se forma um vulcão tão grande assim? A explicação está aqui, ó. O primeiro motivo é isso aqui. Na Terra, por exemplo, nós temos as placas tectônicas, né, que se movimentam. Então, o ponto de erupção está aqui, lá no manto da Terra. Tá? E aí, só que a crosta se movimenta. E aí, você tem um ponto de vulcão aqui, né? Vamos supor que esse ponto que estava aqui, né? Houve uma erupção, cresceu uma montanha vulcânica. A crosta andou. Aí, esse ponto passou a ficar aqui. Outra erupção, milhões de anos atrás. Aí, a crosta andou. Outro ponto de erupção aqui. Por exemplo, a Ilha dos Açores, né? De Portugal. Por acaso, minha mãe é açoriana, nasceu lá. É um arquipélago formado por vulcanismo. Pode ter acontecido essa movimentação da crosta da Terra e aí surgiram lá 9 ilhas. 9 ilhas. E por que Marte, né, tem o maior vulcão? Porque Marte, a crosta de Marte não se movimenta. Marte não tem placas tectônicas, né? É uma placa única, né? Então, você vai ter uma erupção vulcânica, ela inicia, tá aqui, ó, pequena montanha. Aí, milhões de anos depois, outra erupção. A montanha vai crescendo. Anos depois, outra erupção. E aí vai passando os milhares de anos, os milhões de anos, e a montanha vai crescendo. Porque a erupção, ela está no mesmo lugar. E outro ponto, a gravidade de Marte faz com que a lava que saía daqui, subia, formasse essa montanha, né? E não trazia toda ela para baixo aqui logo, né? Não teve força suficiente para puxar ela para baixo. Então a montanha foi crescendo, tem uma grande base, né? Foi se alargando e crescendo.
até o momento que acabou a erupção vulcânica, tá? Então Marte tem o maior vulcão do sistema solar devido a esses dois fatores: não ter movimentação, né, de placas tectônicas e ter uma baixa gravidade comparado com a Terra. Aqui o Olympus Mons, está aqui, ó. Olha a base dele, né? Ele é gigante, gente. Ele é gigante. Vamos olhar aqui essa figura aqui. Aqui, ó. Aqui é uma montanha da Terra, Mauna Kea, né? E aqui é o Olympus Mount. Então, olha aqui o Mauna Kea em amarelinho e olha o Olympus Mount como é que é. O tamanho da diferença. Então, assim, é muito grande, né? É uma montanha ali vulcânica gigantesca. Isso aqui não é uma foto real, tá? É uma reconstrução em 3D. Mas é bem interessante, né? De ver. Aqui algumas coisas sobre Marte, né? Dunas, né? Fotos que as sondas passeiam por lá e tiram, tá? Calota polar aqui de Marte, o Polo Norte. É uma mistura aqui de gelo de água e, como já falei, e gelo de CO2, tá? Então, assim, quando chove lá, né, precipita, né, na verdade, né, em neve, né, é neve de CO2, né, e neve de água. Bem, gente, vamos falar agora das luas de Marte. Marte tem duas luas, que é Phobos e Deimos. Elas não são circulares, porque elas são luas muito pequenas. Vamos ver aqui o tamanho delas. Phobos tem uma largura média aí de 22 km, Deimos uma largura média de 12,4 km. Para vocês terem uma ideia, nossa Lua tem 3.476 km de diâmetro. Tá? Vamos ver a órbita aqui, ó. Phobos tem a órbita mais próxima, dar uma volta ao redor de Marte em 7 horas. Deimos dá uma volta ao redor de Marte em 30 horas. Tá? Vamos ver aqui a distância. Phobos e Deimos têm órbitas circulares. Phobos é mais próximo, como já mostra aqui o desenho, com 9.335 km de distância, e Deimos com 23.458 km de distância de Marte. Tá? Como é que elas se formaram, né? Assim, existem algumas teorias, né? Muitos astrônomos acreditam que é o seguinte, né? Que essas luas foram capturadas, né? São asteroides, tá? Do cinturão de asteroides, foram capturados pela gravidade de Marte. O formato delas é um formato de asteroide. Há cientistas que têm ali que Phobos, né, foi formado com restos da formação de Marte. Como é que nós vamos bater o martelo? Recentemente, acho que teve uma sonda japonesa lá que foi lá estudar essas duas luas aqui. Assim, nós vamos bater o martelo quando a gente pousar ali e ver a rocha, né? Que tipo de rocha é isso aqui? É igual a Lua. Nossa Lua nós chegamos com a teoria mais aceita, com a análise das rochas que nós trouxemos da Lua, né? Então, sem analisar exatamente a composição dessas rochas, para saber se bate com a composição de Marte, nós não vamos ter certeza. Aqui é uma imagem bem legal, né? Essa aqui é a Lua Phobos, né? Passando por cima de Marte, né? A sonda Viking 1 fez essa captura aqui de imagem. Aqui, gente, para encerrar, curiosidade sobre Marte, né? Conta uma história aqui, esse livro de todos os planetas, de tudo, mas não vou entrar em detalhe, vou falar só uma coisa que é interessante. Teve um astrônomo, que é o Giovanni Schiaparelli, em 1863, ele fez os desenhos de Marte. E ele usou a palavra lá, canale. Ele achava que isso aqui eram canais, né, que irrigavam o planeta. Aí houve uma confusão que quando isso foi traduzido para o inglês, em vez de ser traduzido como channels, que é um canal natural, tá, ele foi traduzido como canals. Eu não sei se a minha pronúncia está correta, que é um canal artificial, construído, entendeu? Por algum ser inteligente. E aí essa história teve foi um alvoroço só, né? Nessa tradução errada que foi quando foi lá para os Estados Unidos.
E lá nos Estados Unidos, em 1896, teve um astrônomo, que é o Percival Lowell, né? Ele também fazia desenho, né? E aí ele inspirado nos canais lá de Schiaparelli, ele levou tudo isso para um lado de vida inteligente, construindo esses canais, entendeu? Então, teve toda uma história que depois esse cara aqui, Orson Welles, fez toda uma narrativa ali de uma história dos marcianos que invadiram a Terra. Até 1965, o ser humano na Terra achava que existia vida inteligente em Marte. E ele ainda falava assim, olha que povo evoluído, a população é unida, repartem a água para todo o planeta igualmente, tudo mais, toda essa historinha. Só que aí veio o balde de água fria. Em 1965, a Mariner 4 sobrevoou Marte pela primeira vez e viu que não tinha absolutamente nada em Marte. Absolutamente nada. Até 1965, desde, por exemplo, não sei se foi antes, tá? De Schiaparelli, mas até 1965 nós achávamos que tinha vida inteligente em Marte. É isso, gente, que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova forma. Eu pensei até em fazer uma live, mas a minha ideia é fazer agora desta forma, tá? E na sequência eu vou falar sobre cinturão de asteroides, tá? Eu cheguei a pensar em fazer uma live, né, mostrando o livro e falando na hora com vocês, trocando uma ideia, eu falando primeiro, depois vendo, né, os comentários, tentando responder alguma coisa, claro que eu saiba, ou fazer assim, um vídeo, e assim, depois quem quiser comentar aí, me diga se quer, quando for falar de asteroides, né, eu vou mostrar o livro assim, como eu mostrei de Marte, se quer que eu faça em live, tá certo? Em forma de live. Pode ser uma boa ideia, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Dá o like. E se não gostou, ajuda o canal, cara. Dá o like também. Não custa nada. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal, hein? Até já. Tchau.